Olá, bem-vindo, bem-vinda! Mais um Giro Ambiental está no ar para trazer um tema sério e muito importante. O estado de São Paulo vive momentos de incerteza desde que foi anunciado que 3 institutos ambientais renomados de pesquisa aqui do estado seriam extintos. Instituto Florestal, que cuida e administra do horto florestal, estações ecológicas, florestais e viveiros, e pesquisa animais e a ecologia do estado. Instituto de Botânica, que fica dentro do Jardim Botânico e realiza pesquisas sobre plantas e sementes. E o Instituto Geológico, que faz a gestão de áreas desde recursos hídricos até o clima. Foram fundidos em um único instituto, o Instituto de Pesquisas Ambientais. E por que esse clima de incerteza do qual eu falei? Porque a comunidade científica está muito preocupada com esse novo cenário, que ameaça mais de 1,5 milhão de hectares de área de proteção ambiental disponíveis hoje no estado e acionou a Justiça, que agora faz uma análise. O tema é complexo, mas nós convidamos aqui a doutora Helena Dutra Lutjens, que é pesquisadora do Instituto Florestal e participou, inclusive, recentemente de uma reunião virtual da Câmara de Campinas, que teve esse desmonte dos institutos de pesquisa como tema. Doutora, seja bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui para falar de ciência no Giro Ambiental. Muito obrigada. Boa tarde, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse assunto para mais próximo da comunidade. É um assunto que não vem sendo muito falado, mas a gente fez questão de trazer aqui à luz do Giro Ambiental para até esclarecer, né, Helena, e até relembrar um pouco essa história, porque a decisão de juntar os 3 institutos de pesquisa e torná-los um é de outubro do ano passado, ele não é de agora. Como é que tem sido isso? Como é que foi isso? Como é que surgiu essa decisão? Então, Mariana, essa nova estrutura ela é decorrente de um processo que iniciou o ano passado com o projeto de lei 529, que propôs a extinção do Instituto Florestal e a união entre o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico, e que dessa união também absorveria as atividades de pesquisa do Instituto Florestal. É importante lembrar que esse PL 529, ele trouxe a extinção de várias organizações e entidades do Estado, mas ele propunha a extinção de fundações e autarquias. O Instituto Florestal entrou para o PL 529 2 dias antes da publicação do projeto. A princípio, ele não estava previsto, estava prevista a extinção da Fundação Florestal e não do Instituto, mas o próprio gabinete da Subsecretaria de Meio Ambiente do Estado se movimentou no sentido de não extinguir a Fundação Florestal devido às suas atividades administrativas. A facilidade, a flexibilidade que a Fundação tem para o gerenciamento de recursos financeiros e fez uma troca, tirou a Fundação e colocou o Instituto Florestal. Então, numa atitude bastante intempestiva, impensada, não planejada, extinguiu-se uma instituição com 130 anos de história no estado de São Paulo. E hoje nós vivemos as consequências dessa atitude. E aí, em seguida, Helena, os pesquisadores se uniram para mover ações contra esse decreto. Essas ações estão tramitando? Qual é o status, né? O que a gente está vivendo nesse momento, nesse cenário? A preocupação grande que fica para a comunidade científica é que 3 instituições de pesquisa são extintas, sem nenhum planejamento, sem ouvir a comunidade científica, sem nenhuma participação pública, né, numa atitude bastante assim, despótica, eu diria, né?
muito autoritarismo mesmo, e a falta de discussão desse assunto trouxe essa ação que foi movida por uma ONG, mas que traz mais de 300 assinaturas de pesquisadores e organizações ligadas ao meio ambiente, né? Então, o PROAN, que é o Instituto Nacional de Meio Ambiente, está movendo uma ação civil pública contra o projeto que une essas três instituições, né? O projeto decreto, e que também tira das mãos do Instituto de Pesquisa a gestão ou o manejo das áreas protegidas do Estado, que antes eram manejadas pelo Instituto Florestal. Então, desvincula a pesquisa, a ciência, da proteção dessas áreas. E é importante que se diga que essas coisas são unidas, né? Que isso é um grande retrocesso ambiental. Você desligar a tomada de decisão da geração de conhecimento e vice-versa, né? Então, a conservação dessas áreas depende do conhecimento gerado pela pesquisa, assim como, né, o manejo depende também desse conhecimento. Helena, a gente está falando de quantos funcionários, mais ou menos? A gente está falando de um prejuízo da ordem de quê e que tipo de ameaça às ações que já estavam sendo realizadas por essas instituições? Qual é a principal preocupação hoje sua e dos demais pesquisadores? Bom, a gente está falando de cerca de 700 funcionários. Importante dizer que são funcionários estatutários e que, como o principal objetivo do PL 529 era a economia de recursos, né? Ele se pautava em economia de recursos devido às questões da pandemia, não houve economia de recursos. Então, os funcionários desses 3 institutos são estatutários, continuam trabalhando. Né? Os funcionários que estão no interior do Estado e que atuam nessas áreas continuam fazendo o seu trabalho, só que sem nenhum respaldo legal. Na parte especificamente de conservação, Helena, qual que são as consequências de um instituto como esse, né, e desses 3 serem simplesmente extintos, da ciência ser prejudicada? Como é que as pessoas, a população final, né, eu falo do público final, pode sentir isso na prática? Isso pode ser a curto, a médio e a longo prazo também, porque a gente está falando de uma natureza que leva anos tanto para se degradar quanto para se recompor, né? A gente está falando de ciclos, mas a gente, enquanto público final, já pode estar sentindo efeito desse desmonte? Então, Mariana, eu acho que as medidas, assim, a população perceberá mais claramente quando as coisas começam, porque são 2 ações. Se separou essas áreas protegidas do IPA, né, do novo instituto, áreas que eram administradas pelo Instituto Florestal e também algumas áreas eram administradas pelo Instituto de Botânica. E essas áreas agora vão ser administradas pela Fundação Florestal. Então, como eu disse, elas são separadas da pesquisa. Também há um processo bastante acelerado de fazer a concessão para a iniciativa privada dessas áreas. E aí a população vai sentir rapidamente as consequências disso. Então, atividades que eram oferecidas à população gratuitamente, como o lazer, as atividades de educação ambiental, as visitas à recreação em áreas naturais, que faziam parte e fazem parte, né, do dia a dia das populações que moram próximas a essas áreas, ou mesmo pessoas que vêm visitar, conhecer as áreas, isso era um serviço
gratuito, um dos papéis que essas áreas desempenhavam. E agora, a partir do momento que se faz a concessão de áreas públicas, a população tem que pagar por isso. Isso já está acontecendo com o Jardim Botânico de São Paulo, com o Zoológico, né? E já está em andamento o Parque Estadual Alberto Lofgren, conhecido como Horto Florestal, em São Paulo, que fica numa região, fica na zona norte, né, do município de São Paulo, uma região de periferia, uma área verde muito importante para uma região que já é totalmente urbanizada, de uma população que tinha ali um acesso importante, né, para recreação em área natural e que talvez perca esse acesso, né, porque aí a população já demanda você ter o recurso financeiro para poder, e aí você já não vai todo dia, aí você já não tem a mesma relação com a área, né? Então, essa é uma coisa que vai ser sentida rapidamente. Mas, como você disse, os ciclos são longos. Então, essas atitudes que estão sendo tomadas agora vão ter reflexos bastante profundos para o futuro, porque a gente faz a conservação do meio ambiente sempre pensando no futuro, né? Porque a natureza, os recursos naturais dos quais usufruímos hoje, a gente tem que ter clareza de que não são nossos e que nós temos que deixar para quem vem depois de nós, né? Helena, para a gente encerrar, nós estamos falando de ações que estão em análise. O clima, como eu disse, ainda é incerto, né? Os pesquisadores ainda estão pisando em ovos, nós também da mídia estamos aqui para fazer um papel importante de promover um debate, né? A gente não tem a resposta de como vai ficar essa situação, mas enquanto isso, você enquanto pesquisadora científica, o que nos diria de práticas no dia a dia que a gente pode fazer para a gente, enquanto cidadão, fazer a nossa parte para melhorar o meio ambiente? Então, o fundamental é a gente se informar, eu acho. Estarmos informados sobre questões como essas, que têm consequências para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, né, para as gerações futuras. E também a gente pode fazer o nosso papel de consumos mais consciente, separação de lixo, cuidados com a natureza. Isso tudo é muito importante, mas não pode estar desvinculado de uma ação como cidadão. Então, temos uma noção de comunidade, de que os bens da natureza, os bens que advêm da natureza, são comuns, são para todos, e que ninguém pode levar vantagem sobre eles. Eu acho que isso é fundamental. E a luta pelo meio ambiente, a luta pela conservação, ela é eterna. Por isso que nós estamos aqui no Giro Ambiental hoje, para mais uma vez, como a gente sempre fala, plantar aquela sementinha da reflexão, tirar aquele lugar da alienação, trazer para a luz do conhecimento. Helena, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um ótimo trabalho para vocês. Espero que tudo se resolva da melhor maneira possível. Obrigada, igualmente para você, bom trabalho e muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Você aí de casa, aproveita, acessa nossos canais, nossas redes sociais, curte bastante, tem todas as entrevistas que já foram feitas aqui no Giro Ambiental e compartilhe bastante para a gente aumentar a nossa rede aí na internet. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau!